Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal DG Del Green. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Alexandre Kuma. Hoje vou estar analisando com vocês os jogos do dia 14 de outubro de 2022, sexta-feira, graças a Deus. E antes disso, pedindo aquela moral para vocês para estar se inscrevendo no canal, que é muito importante para a gente estar crescendo, e dando aquele like, que é importantíssimo também. E sem mais delongas, chama a vinheta. Já vamos aqui com o jogo Brentford contra o Brighton, às 16 horas pela Premier League, rodada 11. Vamos analisar os últimos 10 jogos do Brentford que nós temos aqui, são 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. Marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos. Ambos marcam aconteceu 5 vezes nos últimos 10 jogos. A média de gols é de 2.25 e de 1.5 sofrido. Do lado do Brighton nós temos aqui 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos. A média de gols é de 2 gols marcados e 1.5 sofrido. E ambos marcam aconteceu 5 vezes nos últimos 10 jogos. Na tabela nós temos aqui o Brighton, sétimo colocado com 14 pontos. Ele vencendo, ele pula para a quarta colocação. Já o Brentford, 11º colocado, ele vencendo, ele pula para a oitava colocação. Então assim pessoal, para esse jogo Brentford contra o Brighton, seguinte conclusão que eu cheguei foi Brighton para empate anula aposta. Não acredito que o Brentford vença, o Brighton é mais time, então para a gente ter aquela aposta mais segura, o empate anula aposta. Se acontecer empate, o nosso dinheiro investido é devolvido. Se o Brighton vencer, dá green. Próximo jogo aqui, Schalke contra o Hoffenheim pela Bundesliga às 15 horas e 30 minutos, rodada 10. Vamos analisar aqui no lado do Schalke os últimos 10 jogos, temos apenas 2 vitórias, 5 derrotas e 3 empates. Marcou gols em 7 dos últimos 10 jogos. Ambos marcam aconteceu 6 vezes nos últimos 10. A média de gols é de 2 gols marcados e 3 gols sofridos, uma média alta tanto como marcando como sofrendo do lado do Schalke. Do lado do Hoffenheim nós temos aqui 4 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Marcou gols em 7 dos últimos 10 jogos e ambos marcam aconteceu 5 vezes nos últimos 10 jogos. A média de gols é de 1.25 marcado e de 1.25 sofrido. E na tabela nós temos o Hoffenheim, sétimo colocado com 14, ele vencendo e dá um salto para a terceira colocação. Já que o Schalke, 16º colocado, e ele vencendo, ele assume a 14ª colocação. Então assim pessoal, para Schalke contra o Hoffenheim, eu cheguei à seguinte conclusão aqui, de ambos marcam pagando 1.53, são times totalmente over, o Hoffenheim também, e também sofre muito gols. Então pessoal, ambos marcam é essa. Próximo jogo, Estrasburgo contra o Lille, a Liga Francesa às 16 horas, rodada 11. Nos últimos 10 jogos do lado do Estrasburgo, nós temos aqui uma vitória apenas, 4 derrotas e 5 empates. Marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos. Ambos marcam aconteceu 8 vezes nos últimos 10 jogos. E marcou gols, a média de gols é de 0.8 marcado e de 1.4 sofrido. Do lado do Lille nós temos aqui 5 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Marcou gols em todos os jogos, tem uma média muito alta, uma média de 1.8 gols marcados e de 1.4 sofrido. Tanto o Strasbourg quanto o Lille, eles têm uma média alta de gols marcados e sofrido, sofrem muitos gols também. E na tabela nós temos o Lille, sétimo colocado com 16 pontos, ele vencendo, ele pula para a 16ª, já que o Strasbourg, 14º colocado, ele vencendo, permanece na 14ª colocação ainda. Então assim pessoal, para Estrasburgo e Lille eu cheguei à seguinte conclusão, de ambos marcam pagando 1.70. Do lado do Lille nós temos 9, os últimos 10 jogos 9 deram ambos marcam. Já do Estrasburgo nós temos aqui 8 empates, 8 ambos marcam dos últimos 10 jogos. Então pessoal, não tem para onde fugir. Próximo jogo aqui, Zamalek contra o Flambeau, eu acho que é isso, Flambeau, vamos lá. Liga dos Campeões da África às 14 horas, a segunda rodada aqui. Do lado do Zamalek nós temos aqui 7 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Marcou gols em 9 dos últimos 10 jogos.
e a média de gol é de 2 gols marcados. Do lado do Flambeau aqui nós temos uma vitória e 2 derrotas e a média é de 1 gol marcado e 2 sofrido. E para esse jogo aqui, cheguei à seguinte conclusão, pessoal, é pro Zamalek para vencer no primeiro tempo, não tem para onde fugir aqui, pagando 1.44, tá pessoal? Seguimos aqui com o próximo jogo, Emmen contra o Volendam, para a rodada da Holanda, às 15 horas, rodada 10. Do lado do Emmen nós temos aqui apenas uma vitória, são 7 derrotas e 2 empates. Marcou gols em 6 dos últimos 10 jogos. Ambos marcam aconteceu 6 vezes também nos últimos 10 jogos. E a média de gols é de 1 gol marcado e de 1.5 sofrido. Do lado do Volendam nós temos aqui também uma vitória, 7 derrotas e 2 empates, mesma coisa que o outro. Marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos e ambos marcam aconteceu 7 vezes nos últimos 10 jogos. Na tabela nós temos os dois aqui, 17º o Emmen, vencendo a partida ele pula para 15ª. Já o Volendam, ele vencendo também pula para 15ª porque eles têm os mesmos pontos. E para esse jogo aqui, né, os últimos jogos entre eles foi um 4-1, 2-2, 3-0, eu cheguei à seguinte conclusão, pessoal. Mais de 2.5 gols, pagando 1.65. Esse aqui são times totalmente over. Vocês viram os últimos 3 confrontos entre eles, é 3 gols para cima. Então não tem para onde a gente fugir aqui, pessoal. Vem junto. Próximo jogo aqui, Rayo Vallecano contra o Getafe, pela La Liga, às 16 horas, rodada 9. Nós vamos analisar os últimos 10 jogos do Vallecano aqui. Nós temos 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. Marcou gols em 7 dos últimos 10 jogos. Ambos marcam aconteceu 6 dos 10 jogos também. E a média de gol é de 1.33 marcado e 1.33 sofrido. Do lado do Getafe nós temos aqui apenas 2 vitórias, 7 derrotas e 1 empate. Marcou gols em 5 dos últimos 10 jogos. E ambos marcam aconteceu 4 dos últimos 10 também. E a média de gols é de 1.37 e sofrido de 2.67. É um time totalmente, a zaga compromete muito. Vallecano, 10º colocado com 10 pontos, ele vencendo a partida ele pula para a 9ª colocação. Já o Getafe, 16º colocado, ele vencendo ele pula para a 12ª colocação. Pessoal, os times aqui não vêm muito bem. Uma da partida foi 0-0, a outra foi 3-0, mas estão sempre pontuando, marcando um gol e sofrendo o outro. E a melhor prognóstico que eu cheguei para esse jogo foi mais de 1.5 gols. É um jogo totalmente muito estranho para a gente estar apostando. Não vale a pena fazer um ambos marcam. Mais de 2.5 gols é um absurdo. Eu acredito que 2 gols nesse jogo que aconteça e dando aquele green especial pra gente. Próximo jogo aqui e último, pedindo aquela moral para vocês, não se esqueçam, dá aquela curtida aqui que é importante pro canal, hein? E se inscrevam, não fiquem só olhando, hein? Vamos lá, nós temos aqui St. Pauli contra o Hamburgo, a segunda liga da Alemanha, às 13 horas e 30 minutos, rodada 12. Nós temos aqui do St. Pauli aqui, nos últimos 10 jogos são apenas 2 vitórias, 4 derrotas e 4 empates. Marcou gols em 7 dos últimos 10 jogos. Ambos marcam aconteceu 6 vezes nos últimos 10 jogos. E a média de gols é de 1.8 marcado e de 1 sofrido. Do lado do Hamburgo nós temos aqui 7 vitórias, 1 derrota e 2 empates, vem muito bem. Ambos marcam aconteceu 5 dos últimos 10 jogos. E a média de gols, prestem atenção, é de 2.2 gols marcados e apenas 0.6 sofrido. Então assim, pessoal, e na tabela, Hamburgo líder com 25 pontos e o Pauli aqui 14º colocado. Ele vencendo, ele assume a 10ª colocação, mas o líder Hamburgo não vai deixar passar essa não. E eu cheguei à seguinte conclusão, que eu criei uma aposta bem simples aqui, pessoal. Uma dupla chance para o Hamburgo e que aconteça mais de um gol na partida. São times totalmente over também. E o Hamburgo, líder, não vai perder essa oportunidade de estar pelo menos roubando um pontinho fora de casa. E pessoal, era isso por hoje. Os jogos foram esses. Agradeço vocês terem assistido até aqui o final. Um videozinho curto. Sexta-feira não tem muitos jogos, né? Então eu tentei analisar os melhores para trazer para vocês hoje. Mais aquela moralzinha aqui, dando aquela curtida e chegou a hora daquele bilhete top. Bem que agora. Cheguei à seguinte conclusão no bilhete, pessoal.
No jogo do Pauli contra o Hamburgo, mais de um gol. Do Brentford contra o Brighton, mais de um gol também. E do Schalke e do Hoffenheim, mais de um gol também, pagando tudo 1,82. Não tá, ó, tá de mão beijada, não tá fácil. Vem. E era isso, pessoal. Um abraço e até mais.